Olá, meus queridos, minhas queridas. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito dos tipos sanguíneos, né? Que revelam algumas características da nossa personalidade. Você sabe aí qual é o seu tipo sanguíneo? Sabendo a que grupo que você pertence, o grupo O, A, B ou AB, você vai conseguir se conhecer melhor, né? Com algumas informações que cada tipo sanguíneo vai trazer aí. Acerca dos fatores, né? RH positivo e negativo do tipo sanguíneo, exemplo, A negativo ou O positivo, essas variações ou subgrupos desempenham papéis relativamente insignificantes na estruturação interior, né, dos indivíduos. Nós estamos falando aqui a respeito da metafísica, né? Desses grupos sanguíneos, que correspondem à nossa natureza mais íntima. Do ser, o que se manifesta na vida da gente após o nosso nascimento. Então, traz aí algumas características, né, da nossa personalidade. Então, nós vamos começar falando aqui a respeito do tipo sanguíneo A. São pessoas conservadoras, pessoas detalhistas, buscam harmonia, né, nos relacionamentos. São pessoas muito prestativas, pessoas do bem, pessoas que estão sempre, né, promovendo a harmonia no ambiente, a harmonia na família. São pessoas que trazem isso, né, dentro delas. As mulheres, principalmente, são excelentes mães. Elas têm uma convivência harmoniosa com seus filhos, né, com o marido. Então, assim, uma principal característica dessas pessoas, dessas mulheres que trazem aí o tipo A, é o companheirismo, né, a parceria. São pessoas que estão sempre dispostas ali a ajudar, sempre dispostas a fazer o melhor, né? Então, essas pessoas, como elas não possuem instintos de liderança, então elas se tornam grandes companheiras, porque elas não estão disputando um lugar no pódio, né? Elas não têm essa ambição de eu tenho que ser líder, eu tenho que ser, né, a maioral. Não, não. Elas têm essa simplicidade na alma, que eu acho muito legal. Não que querer ter esse espírito de liderança seja ruim, não é. É que essas pessoas, né, que têm aí o tipo A, elas são mais ligadas a essa questão, né, da igualdade. Eu não quero ser líder de nada, eu quero só estar ali, auxiliando, ajudando da maneira que eu posso, né, sempre tentando fazer, aparar, né, as arestas, sempre ali na volta, cuidando, né? Sendo realmente uma companheira. Então, um dos maiores desafios dessas pessoas do tipo A é se valorizar e desenvolver a autoestima. Por quê? Porque como elas estão sempre se doando, elas estão sempre se colocando no lugar do outro, elas estão sempre ali, né, auxiliando, muitas vezes elas se esquecem delas mesmas, né? Então, elas acabam ficando com a autoestima um pouco baixa, elas ficam se colocando em segundo plano sempre, o que não é bom, isso não é bom, porque para a gente poder ser companheiro, ser parceiro e ajudar, a gente tem que estar muito bem. Então acontece esse desgaste, né? Acaba acontecendo esse desgaste, ou seja, eu tô sempre solícita, eu tô sempre ali ajudando, auxiliando, eu sou parceirona, e aí no final das contas eu vou esquecendo de mim, e aí acontece aquela coisa da expectativa, né? Eu espero que os outros também ajam comigo da forma que eu agi com eles. E aí vem a decepção. E isso acontece, um desgaste muito grande, né? Um desgaste energético. Às vezes até essas pessoas acabam ficando doentes por causa disso, né? Por causa desse desgaste e também por causa dessa espera. Então nós temos que cuidar aí as pessoas do tipo A com relação à autoestima, ao alto valor, tá bom? Prestar menos atenção no que os outros falam, porque a opinião do outro é muito importante, né? Então, menos um pouco, né? A opinião do outro é importante, mas ela não é tudo. Então, nós temos que ter a nossa voz, temos que ter a nossa opinião, nós vamos fazer conforme podemos fazer, não pode exceder, né? Tudo tem que ter um equilíbrio, tem que ter um limite, tá? Então, agora eu vou ler um trechinho aqui desse livro maravilhoso, dessa coleção que eu tenho, não estou fazendo propaganda, mas no final das contas eu sou obrigada a fazer, porque eu adoro mesmo, né, o mestre Val Capelli. Então, assim, ele lançou essa coleção da Metafísica da Saúde e eu acho, assim,
esplêndido. A gente deveria, todas as pessoas deveriam estudar a respeito da metafísica, né? Que é a forma que o nosso corpo vai trazer aí recados importantes para que a gente consiga levar uma vida mais equilibrada, mais harmoniosa, né? Ou seja, o nosso corpo está sempre querendo trazer um recadinho importante e a gente não sabe ler esse recado. Então agora eu vou ler um trecho aqui, ó, a respeito dessas pessoas, né, do tipo A. Então presta atenção aí, você que tem o tipo sanguíneo A, muito importante, hein? Não se consideram nem dão o devido respeito às suas necessidades pessoais. Olha o que eu falei. Tá vendo? Fica aí em segundo plano, fica na expectativa, vivem em prol dos outros para obter atenção, consideração e respeito. Esperam receber dos outros aquilo que não proporcionam a si mesmas. Vale lembrar que tudo aquilo que se busca nos outros precisa ser cultivado em si mesmo. Quem não se ama não é amado. Quem não se respeita não é respeitado. Quem não se valoriza também não é valorizado e assim por diante. Os indivíduos do tipo A são muito sensíveis às situações do ambiente. Qualquer episódio drástico envolvendo algum membro da família afeta profundamente o seu humor. O que eu falei a respeito, né, da pessoa tá ali na volta da família, fazendo com que a harmonia se instale, sempre preocupada, né, sempre cuidando, sendo companheiro, ou seja, então quando acontece algum fato, essa pessoa sente profundamente, é lógico, né, é como se fosse assim, aquela pessoa que tá sempre, que nasceu para cuidar, que nasceu para ser a cuidadora de todos, cuidadora dos amigos, aquela pessoa extremamente maternal, né? Então aqui, dando continuidade aqui, quando as pessoas ao redor não correspondem às suas expectativas ou não conseguem alcançar seus objetivos, sentem-se vítimas, atribuem aos outros suas frustrações, têm dificuldade em assumir sua falta de habilidade. A característica detalhista das pessoas pertencentes a esse grupo sanguíneo poderá se tornar algo de grande produtividade ou de estorvo. Os pequenos detalhes são importantes na edificação das grandes tarefas. A organização minuciosa de cada componente de uma situação garante a eficácia na atuação. Porém, se a pessoa se prender somente aos detalhes, não terá o desembaraço necessário para concretizar suas atividades. A exemplo de uma rede que é confeccionada por milhares de nós. Cada um é importante na construção da rede. Porém, ater-se apenas a alguns deles dificulta essa confecção. Perder-se nos detalhes é o indício de ansiedade. A ansiedade é o maior obstáculo na vida das pessoas detalhistas. Os ansiosos não conseguem manter sua atenção naquilo que estão realizando no momento. Querem fazer tudo ao mesmo tempo. Então fica aí o recado para as pessoas que têm o tipo sanguíneo, né? O tipo A. Então, tem que se valorizar um pouco mais, tem que fazer esse cuidado, esse autocuidado consigo mesmo. Não tem problema em cuidar dos outros, em ser companheiro dos outros, mas é preciso primeiro olhar para si. E esquece também um pouco o perfeccionismo, um pouco os detalhes, tenta levar a vida com mais leveza, né? Não vamos ficar aí também agarrado a determinadas coisinhas e esperando demais dos outros também, porque isso é uma característica das pessoas que têm o tipo A. Então são pessoas que estão ali, ajudando, auxiliando, são companheiras, mas essas pessoas também não podem esperar isso de volta, porque nem todos têm essa personalidade de doação. Tem pessoas que não, que são mais desligadas, tem pessoas que não estão nem aí, tem pessoas de tudo que é jeito, isso que é bom, né? Somos diferentes, mas somos iguais. Olha que legal. Então, quer dizer, somos todos humanos, mas também nós somos diferentes. Então ficou aí o recado para os nossos queridos amigos, companheiros de jornada, que têm o tipo sanguíneo A. Agora, eu vou falar aqui a respeito do tipo sanguíneo B. Então agora, falando desse tipo B, nós vamos falar a respeito de habilidades de autoconhecimento. Então essas pessoas, elas sabem o que querem alcançar na vida. São pessoas hábeis para reconhecer a si mesma. As suas metas, seus objetivos, os seus planos são muito bem
estipulados, são muito bem definidos. Porém, elas costumam se atrapalhar em lidar com aquelas pessoas que cercam, né? Então, eu tenho muita habilidade para saber o que eu quero. Eu sei o que eu quero da minha vida, eu consigo traçar o meu plano, as minhas metas, né? O meu foco perfeitamente. Eu tenho dificuldade em lidar com as pessoas. Então, eu sou bem objetiva, né? Eu consigo ter uma visão daquilo que eu quero. Mas eu não consigo lidar muito bem, né? Com as pessoas que me cercam. Então, enquanto as pessoas do tipo A, elas têm uma facilidade imensa a estar ali, solícita, né, se doar, cuidar, o tipo B já tem uma certa dificuldade com relação a isso. Então, eles são os opostos, né? Enquanto o A tem aquela coisa de companheirismo, o B já não consegue desenvolver isso tão bem, tá? Então, geralmente, a característica do B assim, são displicentes com os outros. Não é que não se importe, mas eles têm uma certa dificuldade. Tipo assim, o que eu posso fazer, né? E segue o caminho deles. Então, aqui, ó, eu vou ler um trecho também. Aqui, que o nosso mestre maravilhoso, Val Capelli, fala. É difícil para as pessoas que pertencem ao grupo sanguíneo B reconhecer as necessidades alheias. Elas costumam limitar-se aos seus próprios anseios, não ampliando seus horizontes ao universo alheio. Suas relações interpessoais geralmente são prejudicadas pela tendência exclusivista. É difícil para elas sair do seu mundo para reconhecer o outro com uma individualidade à parte. Então, nos relacionamentos, elas querem o que é bom para elas, tá? Elas não sabem se doar. Então, o relacionamento tem que ser bom para mim. A pessoa, no caso, ela tem que me fazer feliz, ela tem que superar as minhas expectativas, né? Enquanto eu já tenho uma dificuldade de fazer isso. Então, não existe aquele equilíbrio. Eu vou fazendo a minha parte, tu vai fazendo a tua e a gente vai seguindo em frente. Não, porque essas pessoas do tipo B, elas querem que a outra pessoa faça. Elas querem que a outra pessoa esteja ali, né? Disponível, que faça os esforços, enquanto ela fica na dela, né? Então, é uma coisa bem complicada isso, né? É difícil os relacionamentos seguirem adiante, a não ser que a outra pessoa que convive com o tipo B, ela seja bem flexível, tolerante ao extremo, desde que ela não se esqueça dela mesma, né? Às vezes a pessoa se doa tanto para fazer aquele relacionamento seguir em frente, que ela acaba se anulando. E isso é ruim, não é? Sempre é ruim. Então, quando as pessoas do tipo B desenvolverem essa habilidade de interagir com os outros, preservando aquilo que é seu maior talento, a boa autoestima, elas se tornarão bem-sucedidas e, consequentemente, felizes. Olha que interessante. Então, é preciso aprender aí, B, maravilhoso B, que nós precisamos, né, desenvolver isso. Ou seja, eu preciso estar também mais solícito, eu preciso também olhar o lado do outro, né? Isso é muito importante. Agora nós vamos falar sobre o tipo O. Ai, que maravilha! Vou puxar o assado pro meu lado. Vamos falar a respeito do tipo O. Então, as pessoas desse tipo sanguíneo aí, elas são muito expressivas, né? Comunicação, liderança são seus maiores talentos. Olha que maravilha, gente! São determinadas e convincentes, conseguem mobilizar todos os que circundam para um único objetivo. Ou seja, temos aí o dom da palavra, né? A gente consegue fazer com que as pessoas, elas entendam a nossa ideia, elas entendam o que a gente quer passar. Então, somos pessoas realmente comunicativas, conseguimos, né, fazer um bom entendimento. E pessoas do tipo O realmente, né? Elas têm os princípios da liderança, têm força e autoconfiança. Isso é necessário, né? A gente querer ter essa autoconfiança de determinar que realmente conseguiremos, né, fazer isso, conseguir mobilizar pessoas com uma ideia comum. Que interessante isso. Não se deixam abater pelos obstáculos. Quando se vêem diante de um desafio, se mostram fortes e determinadas. Assim, conquistam o apoio daqueles que estão ao seu lado. Não conseguem nada sozinhos, precisam ter sempre alguém acompanhando. Isso revigora suas forças. São arrojadas, destemidas e boas estrategistas.
Esses atributos facultam a liderança do grupo a que pertencem. Liderar é muito importante para os tipos, o tipo O, né? Isso é muito importante. A liderança para as pessoas do tipo O é muito importante, até porque ele é natural, né? E tu vê, não tem essa questão egoísta. Então, as pessoas do tipo O, elas não lideram sozinhas. Elas lideram sempre com pessoas à sua volta, que compartilham das mesmas ideias, né? Então, existe também aí implícito o companheirismo. Ai, que legal! Então, quando seu poder é ameaçado, se abalam profundamente, ficando desorientadas nas suas ações. Na relação familiar, vamos falar um pouquinho agora dos homens, Homens tipo Os homens costumam super proteger seus entes queridos, não raro, tornam-se dominadores. Ai, meu Deus, Olha, presta atenção, hein? Não pode ser dominador, não. As mulheres são super mães. Verdade, isso. Ai, que coisa boa, né? Ótimos provedores. Se tratando de pessoas bem resolvidas emocionalmente, exercem um poder sobre seu meio de forma a promover o progresso do grupo, bem como o desenvolvimento daqueles que compartilham a sua vida. Se forem frustradas, tornam-se dominadoras, possessivas, manipulam as pessoas de forma a exercer seu poder, com o propósito de saciar seu próprio ego. O verdadeiro poder é exercido sobre si mesmo, dominar seus próprios pensamentos, mobilizar seus recursos para conquistar aquilo que almeja, não depender exclusivamente dos outros, dar o melhor de si naquilo que faz. Existem aí outras características, né, da personalidade das pessoas do tipo O. São hábeis para lidar com situações de modo geral, mas não possuem nenhuma habilidade com os detalhes. Sensacional! Detalhe pra quê, né, gente? A gente não tem que se preocupar com detalhe. Detalhe é detalhe. São displicentes e até se atrapalham para realizar as tarefas mais simples. Gostam de presentear as pessoas queridas e proporcionar-lhes o bem-estar. No entanto, têm dificuldades em receber desde um simples presente como uma significativa ajuda. Ai, meu Deus, olha, vamos falar um pouquinho a respeito disso, né? Isso se chama orgulho, né? Orgulho. Por que é que as pessoas do tipo O se negam em receber ajudas, receber auxílio, presentes, às vezes até dinheiro? Por quê, né? Porque tem um orgulho exacerbado. Como é líder nato, como consegue desenvolver, né, as tarefas, consegue desenvolver os seus planos aí com maestria, quando tem que receber alguma coisa de alguém, se acha menos, né? Fica se sentindo, às vezes, até um pouco humilhado. Bobagem. A gente tem que receber de braços abertos tudo aquilo que vem a nós. Isso é muito importante. Eu aprendi isso no decorrer da vida. Antes eu tinha um orgulho, sabe? Às vezes eu tinha que pedir alguma coisa para alguém, ficava me sentindo mal. Hoje não. Hoje acabou. Quer me presentear? Eu aceito. Quer me ajudar? Eu aceito. Então chega, né? Chega uma hora que a gente tem que realmente parar com isso. A ajuda sempre é bem-vinda, somos merecedores de todo tipo de ajuda, seja ela financeira, emocional, profissional, social e espiritual. Então nós temos que aceitar e agradecer. Então agora eu vou falar do tipo AB. Pessoas desse tipo, olha, são prestativas, cumpridoras dos seus compromissos, estão sempre dispostas a colaborar. São maleáveis e tolerantes, acatam facilmente os conteúdos externos. Têm habilidade para absorver informações e orientações do que para se posicionar. São meio quietas, né? Não falam muito, só o suficiente. É muito raro se abrirem, não gosto de falar de mim, né? Fica aquela coisa assim, não gosto de me expor. São enigmáticas, seus sentimentos e anseios não são conhecidos nem pelas pessoas mais próximas. Às vezes, nem elas próprias sabem o que sente. Raramente reivindicam algo para si, estão sempre envolvidas com as necessidades do meio, reconhecem muito bem as questões externas, mas são displicentes para com suas necessidades pessoais e principalmente afetivas. Subitamente podem se rebelar com um estilo de vida adotado, vivenciando tardiamente suas experiências. Isso pode ocorrer com pessoas que desde a infância já apresentavam maturidade. Essa rebeldia leva-as a agir como adolescentes, apresentando comportamentos que não são compatíveis com a sua idade atual.
Eu não acho que isso seja um problema, sinceramente, né? Às vezes a gente, na adolescência, a gente é mais maduro, depois quando a gente cresce aí, né, pega uma idadezinha a mais e a gente começa a realmente viver o que a gente não viveu lá na adolescência. Então não existe uma regra, né? A gente também tem que fugir um pouco dessa questão, né, das regras, padrões. Isso tudo é muito maçante, então as pessoas perdem essa liberdade de viver a sua vida em plenitude. Não posso, porque eu não tenho mais idade para isso. Isso é uma crença limitante. Eu não tenho mais idade para fazer tal coisa. Não tenho mais idade para viver tal situação. Não posso mais viver um amor porque eu não tenho mais idade para. Bobagem, hein? Besteira, besteira isso. Algumas pessoas, no entanto, mostram-se arredias e temperamentais, principalmente em se tratando de sua vida afetiva. Adotam esse comportamento para se proteger das influências externas. Quando uma pessoa do tipo AB age assim, é porque está traumatizada pelo domínio dos outros. Seu maior desafio é reconhecer suas próprias necessidades e desenvolver a habilidade de falar de si, ter boa autoestima e amor próprio. Então, gente, ficou aqui os tipos, né, sanguíneos. Agora vocês perguntam assim: tá, mas da onde que se tirou, né, essa ideia de que tipo A tem aí característica? Então quer dizer que todo mundo que tem o tipo A é assim, todo mundo tem o tipo B é assim? Então, ó, eu vou dar aqui uma leve explicação, né? Então, nós temos aí uma carga genética que vem aí, né, dos nossos pais, dos nossos ancestrais, né? Então, o tipo sanguíneo, ele é determinado geneticamente pelos nossos pais. Então, nós trazemos alguns traços, né, deles dentro do nosso DNA. Então, é claro que nós vamos trazer essas características da personalidade. Não quer dizer que toda pessoa com o tipo A, ela tenha que ser exatamente, porque nós não somos receitas de bolo, né? Nós não somos um protocolo. Então aqui é algumas características que revelam a personalidade das pessoas, né? Tipo A, B, O, AB. Então a gente não pode também fugir e achar que não, que tudo é bobagem. A gente tem que olhar para todas as situações de uma maneira mais flexível. Aqui, nesse livro, o Val Capelli, ele fala assim, ó: a significativa influência dos pais na definição do grupo sanguíneo de seus filhos não se restringe ao físico. Existe grande afinidade entre as pessoas que compartilham da experiência familiar. A compatibilidade de gênio que os filhos herdam de seus pais é um fator evidente da consanguinidade. Além da afinidade existente entre as pessoas que compartilham de uma vida em grupo, o que conta muito na formação da personalidade de um indivíduo são as primeiras lições aprendidas com a família. A carga genética representa apenas um fator orgânico, sobretudo o fator determinante na formatação da personalidade e a índole da pessoa. As características do próprio ser são expressas no corpo, através de diversos sinais grafados no organismo. Um deles é o tipo sanguíneo. Então, ó, é o que nós falamos ali anteriormente, que metafisicamente falando, os grupos sanguíneos correspondem à nossa natureza mais íntima, né? O que se manifesta na vida da gente após o nosso nascimento, determinando as principais características da nossa personalidade. Então, são inclinações pessoais, maiores habilidades para determinadas atividades, tendências, aptidões que definem os traços marcantes do nosso comportamento. Então, por isso que é bom a gente estar sempre estudando a respeito de nós. O autoconhecimento é muito importante. Então, eu quero me conhecer. Então, eu começo, né? O que meu corpo traz? Como é meu cabelo? Como é que é meu tipo de corpo? Como é que é minha pele? O meu sangue? Então, eu vou me reconhecendo, né? Aprendendo comigo, com as minhas características. Então, para ajudar um pouquinho, aqui eu trouxe, né, os tipos sanguíneos para a gente começar a ter essa reflexão. Tá bom? Então, um grande beijo, um grande abraço. Eu espero que tenha ajudado um pouco e vamos prestar mais atenção nos recados aí que o nosso sangue maravilhoso traz aí para nós, né? Essa herança aí genética dos nossos pais também. Honramos a todos eles. Um grande beijo, um grande abraço da Thay. Uma boa semana para todos.